Olá, contadores! Mais uma vez eu aqui de novo para a gente gabaritar o concurso da CFC. Lembrando que todo esse material aqui, pessoal, que eu estou passando para vocês em forma de slide, vai estar, aliás, ele está na plataforma, tá? Está disponibilizado na plataforma. Então, vocês vão ter a aula e depois, dá para estudar além, dá para pegar, para ler sozinho, se quiser, né? Quantas vezes for necessário, está disponível para você, tá bom? No último bloco, eu falei para vocês que eu ia começar a semântica, mas eu ainda tenho um pouquinho só, algumas coisinhas mais em relação à interpretação de texto, mas aguenta aí que daqui a pouco a gente já vai com a semântica na sequência, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Condições básicas para interpretar. Fazem-se necessários conhecimento histórico, literário, aquele conhecimento da escola, tá, gente, que a gente tem, estrutura do texto, leitura e prática. Aqui, gente, olha, é muito bom. A vida inteira, pessoal, leiam muito, tá? Opa. Leiam muito. Por quê? Porque na hora de eu ler, quanto mais eu leio, mais eu tenho prática, mais eu vou estar apto. Eu leio tanto que começa a ser um processo muito fácil para mim interpretar. Então, essa é uma dica ótima para vocês. Um conhecimento gramatical, estilístico, qualidades do texto e semântico, que eu tenho que ter. Observação, na semântica, que é o significado das palavras, inclui tudo isso aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós vamos ver homônimos e parônimos, denotação e conotação, sinonímia, antonímia, polissemia, figuras de linguagem, entre outros. Só que as figuras de linguagem, a banca não se atém a isso, porque é uma coisa muito específica do português. Tá? Então, não é necessário. Então, as figuras de linguagem nós não veremos, mas não vai comprometer em nada, porque não cai. C, capacidade de observação e de síntese. Lembra que eu falei que síntese é resumo? É de eu resumir aquilo que eu li. E capacidade de raciocínio, óbvio, né? Tenho que raciocinar. Aí eu tenho algumas diferenças entre interpretar e compreender. Lembra que eu falei que interpretar eu extrapolo um pouco, né? Eu faço algo além e compreender não. Vamos ver o quadro comparativo? Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, decidir, deduzir. Tipos de enunciados. O que eu vou ter? Através do texto, infere-se que, é possível deduzir que, o autor permite concluir que, qual é a intenção do autor ao afirmar que. Por quê, pessoal? Se eu comento, né? Comento, eu julgo, eu vou ter que estar fazendo um juízo de valor, então não vai estar lá exatamente no texto de maneira objetiva o julgar. Eu que vou ter que fazer, né? No caso, você. Tipos de enunciado através do texto. Infere-se que, lembra do inferir, que a gente viu? É isso aí. É possível deduzir que, deduzir, eu tenho que apelar para o meu raciocínio. O autor permite concluir que, a intenção do autor, você tem que ver a intenção dele, então eu tenho que ir além do que está ali no texto. Agora vejam como a diferença do compreender. Ó. Compreender significa intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Tipos de enunciado. O texto diz que. Se o texto diz, então eu vou encontrar naquele texto. Né? Eu não vou ter que fazer nada, eu não vou ter que ir no raciocínio além, não. Tá? É sugerido pelo autor que, no texto você encontra também. De acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. E o narrador afirma. Então, vejam que as questões de compreensão, elas tendem a ser mais fáceis até do que as de interpretação. Tá? Vamos lá. Erros de interpretação. É muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Os mais frequentes são extrapolação, viagem, é quando eu viajo na maionese, né? Ixi, aí muita gente faz isso mesmo. Ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto.
quer por conhecimento prévio do tema, quer pela imaginação. Então, contador, cuidado, né? Não fique imaginando coisas, indo além, porque aí você vai se perder. E aí você vai acabar indo para a tua ideia, para a tua imaginação e não a do autor. E aí que vai complicar, aí você pode errar a questão. Redução é o oposto de extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que o texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido. Aqui é o seguinte, redução é assim, eu pego aquela parte, né, eu tento pegar pela parte, geralmente a que eu mais gostei do texto e fico ali, como se fosse só aquilo. Né? Eu pego a ideia central e fico ali na ideia central, só que eu não vejo o texto como um todo, e aí complica, porque às vezes a pergunta não está perguntando no texto como um todo, na ideia central, você está perguntando de alguma ideia secundária, alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que vai além do principal. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? E aqui também, relembrando que... ó, só depois eu vou arrumar aqui, ó, ideias, assim, grafada dessa forma, era da ortografia antiga. Lembrando-se que agora, com a reforma ortográfica, ficou assim, ó, ideia sem acento. E isso a gente vai ver mais para frente, que eu vou passar para vocês o novo acordo, ok? Vamos lá. Contradição. Não raro o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Muitas vezes, né, eu não concordo com o que o autor está escrevendo, mas isso daí não tem que inferir, não tem que acabar com a minha interpretação, muito pelo contrário, né? Observação. Muitos pensam que a ótica do escritor é a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso qualquer, o que se deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais. Coesão é o emprego de mecanismo de sintaxe que relacionam palavras, orações, frases e ou parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um pronome relativo, uma conjunção, que também é chamada de nexus, ou um pronome oblíquo átono, há uma relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. O meu texto coeso, né, ele é um texto mais enxuto. Então, por exemplo, ao invés de falar, que nem eu fazia ali na quarta série, né, a menina era linda, a menina comia muito. Aí eu coloco a menina que era linda, comia muito. Eu ponho o que. E esse que é um pronome relativo, o que ele fez? Ele fez com que eu juntasse as frases, duas frases em uma só. E meu texto ficou mais coeso. Então, aqui que ele está falando sobre a coesão. Observação. São muitos os erros de coesão no dia a dia, e entre eles está o mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo átono. Nós vamos ver mais para frente pronome relativo e pronome oblíquo átono, tá? Este depende da regência do verbo, aquele do seu antecedente. Não se pode esquecer também de que os pronomes relativos têm cada um valor semântico. Por isso, a necessidade de adequação ao antecedente. Nessa observação aqui, pessoal, esperem um pouquinho que a gente já vai chegar, tá? Mais para frente, no outro bloco, em pronomes. Aí a gente vê com mais calma. Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que existe um pronome relativo a cada circunstância, tá? Que ele antecede a cada circunstância. Por exemplo, que relaciona-se com qualquer antecedente, mas depende das condições da frase. Então, o que eu posso pôr qualquer antecedente. Coisa, pessoa, animal, eu posso usar o que para tudo. Qual? Ele é neutro também, idem ao anterior. Quem? Quem eu só utilizo para pessoa. Cujo é posse. Antes dele aparece o possuidor e depois o objeto possuído. Né? Depois a gente vai ver com exemplos. Como, modo, onde é sempre lugar,
Quando, sempre tempo. Quando, se refere a montante, quantidade. Exemplo, falou tudo quanto queria, está correto. Agora, falou tudo o que queria, errado, porque antes do que deveria de aparecer o demonstrativo o. Falou tudo o que queria, tá? Então, eu preciso tomar cuidado com algumas coisas, né? Referente à regência de palavras também. Vamos lá, vamos para um exercício de leitura e interpretação, que ele não é muito extenso. Eu peguei um texto para vocês também, curto, né, para não ter muito problema. Vamos lá. Entrevista com Marcos Bagno. Se eu coloquei entrevista com Marcos Bagno, o nome já está dizendo qual que vai ser esse gênero textual, uma entrevista. Isso é muito fácil, aí é questão de raciocínio, tá? No próprio nome diz. Vamos ler juntos aí. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso, para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português do que em toda a Europa. Tá? Bem, pessoal, só de ler a primeira vez a gente já vai ver que a ideia central é a seguinte. O autor defende a ideia de que o Brasil não precisa imitar Portugal na hora de falar, porque ele já é um país independente, né? Tem uma população enorme, já tem toda uma história, uma cultura, então não tem por que a gente ficar imitando a língua do colonizador. Mesmo porque ele dá um exemplo aqui, ó, né? O uso do verbo ter no lugar do haver, que em dado momento da história, Portugal simplesmente eliminou isso. E o Brasil não. Mas o Brasil tem o direito de continuar isso mesmo, porque ele diz que em registros medievais já existia, né, existia vários e vários relatos, manuscritos que tinham essa forma. Então, Portugal convencionou que retirou. E o Brasil não precisa seguir Portugal. Então, ele está defendendo aqui a independência do Brasil enquanto língua. E por que ele faz isso? Porque o Marcos Bagno, ele é um linguista. Né? Então, ele, como linguista, ele defende essa liberdade de uso. E por que ele cita aqui brasileiros, angolanos e moçambicanos? Porque todos nós partilhamos da mesma língua. Todos nós somos falantes de língua portuguesa. Somos colônias de Portugal, ok? Então, colônias de Portugal, mas cada país seguiu, né, a sua vida. E como a língua ela é viva, ela pode se modificar sem problemas, desde que não esteja incorreta do ponto de vista da gramática normativa, eu posso utilizar a maneira como eu quiser, tá? Principalmente na língua falada. Então, vamos ver aqui. Aí ele faz a perguntinha, olha lá.
Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele... Então, aqui, na verdade, eu tenho uma coisa que poderia ser uma contradição. Apesar dele defender o uso de formas linguísticas coloquiais, ou seja, coloquial, informal, aquela língua do dia a dia que ele está defendendo, ele escreve, né, sobre o ponto de vista ele escreve o ponto de vista dele na norma padrão. Por que ele escreve na norma padrão? É por isso, ele quer saber o porquê dele utilizar a norma padrão. Vamos ver. Letra A. Adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Ok. Se eu for ver que ele está adaptando o nível de linguagem, todo texto adapta mesmo, tá? E o gênero entrevista requer o uso da norma padrão? Requer sim. Então, eu tendo a achar que a letra A está correta. Só que eu tenho que ler todas para ver se realmente a letra A é a correta. Vamos ver B. Apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Ixi, aqui eu tenho duas coisas que não tem nada a ver. Ó. Apresenta argumentos carentes. Carentes é o mesmo que eu falar que o argumento dele é pobre. Não é pobre o argumento dele. E defende um ponto de vista difícil? Também não. Se eu ler, eu consigo entender claramente o que o autor coloca ali. Então, letra B, não é. Está desclassificada. Letra C. Propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. Gente, aqui, ó, já seria até um preconceito se o texto fizesse isso. Ele propõe que eu possa usar o normativo, porque eu sou escolarizado, e você que não use. Em nenhum momento o texto trata dessa questão. Está desclassificada. Letra D. Acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. Nossa, gente, ele é totalmente ao contrário isso aqui, né? Está errada. Ele falou que a língua brasileira está em construção, muito pelo contrário, ele falou que a língua brasileira já está há tanto tempo, já consolidada, com tantos falantes, né? Está errada. Letra E. Defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. Nossa, exatamente ao contrário, né? Insuficiente, ele diz que é suficiente, que até ultrapassa a quantidade de falantes brasileiros, ultrapassa do colonizador português. Completamente errada. Então, vejamos que a letra A é a correta. Letra A. Adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Viram como é fácil interpretar? Não é tão difícil, não. Eu busco, né, ler na íntegra, tudo direitinho, vejo nas entrelinhas, e aí eu vejo, ó, essa daqui parece estar correta, mas vamos ver as outras, né? Leiam sempre tudo antes de escolher aquela alternativa, tá? Vamos lá, então. Aqui eu tenho uma resolução com comentários, vamos só ler de novo para fixar. Alternativa A. Por quê? O idioma apresenta diferentes facetas, as variedades ou variantes linguísticas que estão relacionadas a diversos fatores, como o grau de instrução do falante, região geográfica empregado, ou ainda a situação de formalidade ou informalidade em que se dá a comunicação. A aparente contradição entre as ideias que o autor defende, de que o uso coloquial, como por exemplo, em hoje tem feijoada, deve ser aceito e respeitado, e o uso que faz da norma culta se desfaz, pois o autor faz uma adequação à situação de comunicação. Uma entrevista requer o uso da norma culta ou norma padrão. Dessa forma, não existe nada muito errado em português. Às vezes, o que existe é o adequado e inadequado. Por isso que em algumas situações comunicativas está
adequado o uso de gíria, por exemplo. Em outras, não. Né? Então, eu tenho que adequar essa situação comunicativa. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho mais um texto, né? Arqueologia Contábil, da Gabriela Barreto Araújo e do Josemar Azevedo Araújo. Lembrando que esse texto aqui que eu peguei, ele já caiu num concurso do CFC. Por isso que é importante. Vamos ler aqui rapidamente para a gente poder fazer. Introdução. Giovanni Rossi justifica a importância de um estudo arqueológico da contabilidade com a seguinte frase: uma cultura contábil só será completa quando investigar a origem e o desenvolvimento da ciência das contas. A rápida evolução do mundo nos coloca cada vez mais distantes do passado, o que nos distancia também da cultura. As pessoas não se dão conta de que os fatos que nos antecederam são os grandes responsáveis pelo que vivemos nos dias de hoje, assim como o que realizarmos hoje influenciará a nossa vida no futuro. O conhecimento da evolução do pensamento contábil é de suma importância para todos os profissionais da área, pois é através dele que tiramos as conclusões do que estamos vendo nos dias de hoje, e não só de um passado próximo, mas sim desde o seu primeiro passo. Por isso, desenvolvemos um trabalho de arqueologia contábil, voltando a 8.000 a.C. e tentando entender como tudo começou. Vamos ver aqui a pergunta. No texto, é incorreto afirmar que... Aí, gente, apareceu a palavrinha mágica, é incorreto, ele quer que não está correta. Letra A. Arqueologia contábil é semanticamente equivalente a investigar a origem e o desenvolvimento da ciência das contas. Então, significa que semanticamente equivalente, né? O sentido é o mesmo. Exato, né? Essa está certa. Está certa a afirmação, mas ela não é a alternativa certa porque ele quer a incorreta. Então, vamos lá. B. A rápida evolução do mundo modifica o conceito de espaço e, contraditoriamente, aumenta as distâncias. A B, ela estaria certa se não tivesse esse contraditoriamente, porque contraditoriamente, semanticamente, significa o quê? Ideia contrária. Então, significa que é contrário, eu ter uma evolução do mundo e aumentar as distâncias seria contrário? Não, não tem nada a ver. Então, não é contrário. Então, essa daqui, ela é a incorreta. C. É importante conhecer a evolução do pensamento contábil, tanto para identificar as causas do presente, quanto para antecipar as consequências futuras. Perfeito. É isso daqui mesmo que o texto trata. E D. A arqueologia contábil investiga um período de mais de 10.000 anos. Essa daqui também está correta, né? Correta em relação às ideias do texto e, portanto, incorreta a letra B. Tá? Coloquei aqui, só para vocês verem que aparece no texto, é incorreto afirmar que. E essa daqui é uma alternativa que ela exigia a compreensão de vocês, né? E não a interpretação. A compreensão, só lendo o texto de maneira eficaz, uma primeira vez até uma segunda vez que você lesse, você conseguiria fazer, tá? Bem, aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu coloquei aqui o meu contato, né? Eu sou a professora Andrea Paula, eu tenho o meu contato, a adreapaula@gmail.com, para qualquer dúvida, esclarecimento, podem mandar o e-mail para mim, que eu respondo, né? Assim que eu tiver tempo, eu consigo responder todos, tá bom? E a gente vai encerrar esse bloco aqui e vamos deixar a parte de semântica e colocação pronominal para o próximo, tá? Que aí eu acho que fica melhor e a gente vai conseguir entender com mais calma tudo direitinho, tá bom? Então, por enquanto é só e até o próximo bloco. Tchau, tchau.